Fala galera do canal, Professor Rafa, trazendo mais um conteúdo sobre geometria. Dessa vez nós vamos falar sobre área. Vamos começar explorando os nossos quadriláteros e definindo o que é uma área, né? Área na matemática, para a gente, é quantidade de espaço bidimensional, tá? Quantidade de espaço bidimensional, que nós conhecemos isso como superfície. Então, é a superfície de alguma figura. É assim que a gente define o que é área. Então, nós vamos começar falando sobre quadriláteros, tá bom? Se eu estou falando de bidimensional, eu preciso de duas dimensões. Então, eu tenho aqui, ó, no retângulo, eu tenho uma dimensão que se chama base e outra dimensão que se chama altura. Pode ser comprimento e largura também, não tem problema nenhum, né? E aí, no momento que eu sei quanto eu tenho na base e quanto eu tenho na altura, para achar a área, ou seja, a superfície que está aqui dentro, eu vou multiplicar esses dois. Então, a área do retângulo, eu vou colocar como base vezes altura. E a altura nós vamos abreviar H, tá? Normalmente é utilizado H por causa do inglês. Beleza. E o quadrado? Bom, quadrado eu posso usar a mesma ideia. Só que o que acontece na base e na altura do quadrado? São iguais. Se elas são iguais, eu posso usar a mesma letra para representar as duas. Então, normalmente a gente fala que aqui é o lado do quadrado e aqui é o outro lado do quadrado, base e altura. Então, a área do quadrado, a gente pode representar como L vezes L. L vezes L, L ao quadrado. Beleza? Continuando com os nossos quadriláteros, paralelogramo. Aí agora, nesse quadrilátero paralelogramo, a base dele está aqui, base, e a altura dele está aqui, ó. Você pode traçar a altura em qualquer lugar que você quiser dele, desde que ela forme 90 graus, tá? Então, aqui está a altura do nosso quadrilátero. Ok? Será que, para calcular a área dele, o que eu posso fazer? Bom, tá vendo esse triangulinho que eu marquei aqui, ó? Belezinha. Imagina se eu recortar esse triângulo. Tirei ele daqui. Se eu recortar ele, essa parte vai ficar reta, não vai? Então, é exatamente isso que a gente vai fazer. Vou fazer isso no outro, para a gente deduzir aqui depois. Então, esse triângulo que eu tenho aqui, ó, vou recortar ele. Vou tirar ele daqui. E aí, eu vou fazer o que com ele? Veja que ele encaixa perfeitamente aqui, ó. Por que ele encaixa perfeitamente? Porque o paralelogramo tem lados iguais. Então, esse lado é igual a esse, ok? Se isso aqui é paralelo com isso, esse ângulo é igual a esse. E esse ângulo é igual a esse. Então, pelo caso de congruência, esse triângulo que está aqui, ALA, o ala, esse triângulo é o mesmo. E eu vou encaixar ele aqui, ó. Então, no momento que eu tirei aquele triângulo lá e encaixei ele aqui, olha só, que figura que eu tenho. Eu tenho um retângulo. Beleza. E esse retângulo tem a mesma base que eu tinha no paralelogramo. Mesma base, não mudou. E esse retângulo tem a mesma altura que eu tinha no paralelogramo, olha lá, não mudou. Então, se eu calcular a área desse retângulo, como esses dois triângulos são iguais, eu vou calcular a área desse paralelogramo. Então, a área do paralelogramo também vai ser escrito como base vezes altura. Então, a área do paralelogramo é base vezes altura também, tá? B vezes H.
sem problema nenhum. Perceba que a altura na perpendicular, hein? Nunca no inclinado. Ótimo. Vamos ver mais duas figuras aqui, mais dois quadriláteros. Vamos lá, vamos ver primeiro o losango. Então, vamos traçar as diagonais desse losango. Tá aqui. Se eu traçar essa diagonal, liguei dois pontos do losango, essa diagonal, liguei dois pontos do losango, certo? As diagonais do losango se formam cruzando 90 graus, já foi visto na aula de quadriláteros. Beleza. Repara, os quatro triângulos que tem aqui são congruentes, tá bom? Porque as diagonais se cruzam no ponto médio, então esse lado é igual a esse lado é igual a esse, e ele tem quatro lados iguais. Então, pelo caso do LLL, quatro triângulos iguais. E aqui forma 90 graus. Então, se eu fizer o seguinte, ó, pegar essa medida aqui, ó, dessa minha diagonal aqui. Deixa eu pegar ela. 6 centímetros aqui. Então, vou fazer com 3, ó. 3. E aqui tá com 4. Vou pegar 2. Aqui. E fechando. Tá aqui. Então, ó, esse triângulo aqui é o mesmo aqui, que é igual a esse. Se eu pegar esse, eu consigo juntar aqui. Tá lá. Posso fazer a mesma coisa com os triângulos de baixo. Aqui. Aqui. E aqui. Olha lá. Peguei esse, coloquei aqui. Os dois triângulos juntinhos, ó. Sem sobreposição. Percebeu? Os quatro triângulos aí. Que figura formou? Formou um retângulo de novo. E esse retângulo, se eu calcular a área dele por base vezes altura, quem é a nossa base aqui, ó? A nossa base é exatamente a diagonal que está aqui, ó. Que é a diagonal menor. Então, eu vou colocar um Dzinho aqui, ok? E a nossa altura? Quem é a nossa altura aqui? É exatamente a diagonal maior? Não, é metade da diagonal maior. Essa aqui, então, eu vou chamar de diagonal maior. Então, vou representar de Dzão, só que é Dzão sobre 2, porque é metade. Olha lá, então, a área do losango, então eu posso calcular e escrever da seguinte forma. A área do losango é igual diagonal menor, que é a base, vezes diagonal maior, que é a altura, dividido por 2. Posso dividir tudo por 2 ou posso dividir ou o Dzão ou o Dzinho, tanto faz. Tanto faz a posição, eu poderia colocar esse retângulo aqui embaixo também e o dividido por 2 ia ficar no Dzinho. A dedução ia ser a mesma. Não importa qual das duas você divida, você tem uma multiplicação, você divide a multiplicação. Tá certo? A última aqui, trapézio. Vamos definir então. Olha lá, lembre que o trapézio eu tenho que diferenciar as bases, né? Base menor e base maior. Então, aqui eu tenho a base menor, que a gente vai chamar de Bzinho. E aqui eu tenho a base maior, que a gente vai chamar de Bzão. Bom? A altura do trapézio, onde fica? Aqui, onde forma 90 graus, hein? Essa aqui é a nossa altura, nosso H. Certo? Como que eu defino a fórmula do trapézio? Veja só o que eu vou fazer. Eu vou fazer um outro trapézio nesse, aqui do lado dele. Só que de ponta cabeça.
Então, o mesmo trapézio aqui, ó. Aqui está com 2 e aqui está com 5,5. Então, 5,5 aqui. E aqui... Opa, aqui é 2, né? 2. Fiz aqui, fechei. Olha só que figura formou. Um paralelogramo. Formou um paralelogramo. Paralelogramo eu sei calcular a área. É base vezes altura. Opa! Então, a altura já está aqui. Beleza, então a altura eu posso manter. Não tem problema nenhum. E a base agora? Bom, a base do meu paralelogramo é tudo isso aqui que formou, ó. É base maior junto com a base menor. Então, aqui eu tenho a base maior mais a base menor. Então, se eu vou calcular a área do trapézio, vai ser igual aqui, a base vezes a altura, porque eu formei um paralelogramo. Só que a minha base é base maior mais base menor. Subi um pouquinho porque estava cortando, né? A área do trapézio é igual a base maior mais a base menor, vezes a altura. Só que se eu fizer essa conta, eu vou estar fazendo a área do paralelogramo. Mas eu não quero do paralelogramo, quero do trapézio. E o meu paralelogramo é formado por quantos trapézios? Por 2. Então eu só quero 1. Para que fique a área de 1, eu vou fazer o que com a minha fórmula? Dividir por 2. Base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Essa é a fórmula do trapézio. Então, você pode tanto dividir a soma por 2 ou quanto a altura por 2, tá bom? Deixe seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Valeu, galera. Tchau, tchau.